Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema que nós vamos desenvolver é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus, sempre indulgente com suas criaturas, fracas e falíveis, lhes faculta o arrependimento e a reparação. Esse tema se encontra em Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8, em Marcos, no capítulo 2, versículo de 23 a 28, e em Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Nós vamos ler, os textos são bem paralelos, ou são sinóticos, são bem próximos, então nós vamos nos deter no texto de Mateus, porque é um pouco mais amplo. E então Mateus diz assim, a gente já vai fazer uma releitura, uma melhor tradução. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, se puseram a arrancar algumas espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito se faça em dia de sábado. Disse-lhes então Jesus: não leste o que fizeram Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu dos pães da preparação, que nem a ele nem aos que o acompanhavam era lícito comer, só o sendo aos sacerdotes? Também não lestes na lei que os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Ora, eu vos digo que está aqui eu vos digo que esse ensino é maior do que o templo. Se soubesses o que significam essas palavras, quero misericórdia e não sacrifício, jamais condenarias os sem culpa, porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Muito bem. Essa passagem, ela está amarrada ao tema que nós vimos na lição passada, em que fala desse excesso do rigorismo da lei. A lei que os homens desenvolveram em cima dos chamados mandamentos divinos, que são 10 mandamentos, e só os judeus criaram 613, criando um rigorismo tremendo, uma porção de proibições, uma porção de nãos, massacrando as pessoas, fazendo que o jugo seja extremamente pesado para o cumprimento das leis, todas aquelas leis. As pessoas então sempre se encontram ou se sentem como pecadoras, sempre se encontram com a consciência pesada, ou sempre se sentem em culpa. Então a lição de hoje é um prolongamento. Jesus vai dar uma demonstração de que a vida tem que ser mais light, mais. A gente não deve ficar tão preso a esse rigorismo dos preceitos, dos ritualismos, né? As coisas acabam nos sufocando e a gente acaba vivendo mais na superfície da religião ou na superficialidade da religião do que na essência, né? A essência da religião qual é? Misericórdia. Deus é misericordioso. Então, você sendo misericordioso, você sendo amor, né? Você vivenciando o amor, você tem a essência da religião. O resto é periferia, né? Ou como a gente poderíamos dizer, o resto é resto. Então,
começa essa passagem, é uma demonstração de forma clara de como que se deve proceder. Então, se vocês notarem, diz assim: naqueles dias, naquele tempo, por aqueles dias, passou Jesus por entre as searas. Esse passou aí, da ideia de não é passar só no sentido de caminhar, mas é de abrir caminhos, Você sai da estrada normal e vai para dentro da seara, dos trigais, abrindo a passagem, ele e os apóstolos, para poder ali escolher as espigas. E os apóstolos, então, escolhem as espigas, debulham ela e começam a comer. Aí vem os fariseus questionar, dizendo: olha, como que eles estão pegando espiga para comer? Colher no dia de sábado é proibido, porque é proibido trabalhar no dia de sábado, como está no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 21. E vocês poderiam dizer assim: mas também pode se passar no meio do trigo que o outro plantou e pegar para comer? Isso era autorizado pela lei. Isso diz assim: colher espigas no campo alheio é permitido. Se você está com fome, está passando ali, tem as espigas, então você vai lá e põe para o seu consumo, para a sua necessidade. Isso é permitido, está no livro Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 6. Então, era permitido pegar espiga no campo do outro quando se estava com fome. Mas no dia de sábado, é proibido trabalhar. Só que, no fundo, os apóstolos, eles não estavam trabalhando. No fundo, eles não estavam fazendo uma colheita no dia de sábado. Eles só estavam pegando algumas espigas, debulhando ela, para necessidade deles, para eles se alimentarem. Não era um trabalho de colheita para botar no celeiro. Repare o rigorismo. É isso que eu quero dizer. O exagero que os fariseus estavam dando para o ato que os apóstolos estavam fazendo. Estavam com fome, estavam caminhando, viram as espigas, apanharam as espigas para comer. E eles interpretam o apanhar a espiga para comer com a ideia de que estavam trabalhando no sentido de que estavam colhendo espigas, não estavam colhendo para guardar no celeiro. Então eles não estavam violando o dia de sábado com um trabalho. Mas, e aí o texto começa a dizer que qualquer necessidade humana, e a necessidade ali era a fome, qualquer necessidade humana é superior a qualquer ritualismo, a qualquer preceito. Né? Por exemplo, há uma determinada corrente religiosa que não aceita a transfusão de sangue. E a pessoa então vai morrer porque não foi feita a transfusão de sangue, simplesmente porque é um preceito no Levítico, no capítulo 17, versículo 19, que diz que o sangue é a alma do corpo. Então, quer dizer, é a vida do corpo. E quando você põe o sangue do outro, você está pegando a alma do outro. Eles interpretam o pé da letra, Então, tudo bem, a pessoa tem direito de ter esse ritual, esse preceito, Pode ser um preceito. Ela interpreta o pé da letra, que é a alma, o sangue do outro. Então, é proibido. Mas eu não posso fazer com que o outro morra por causa disso. Quer dizer, eu não posso colocar um preceito acima da necessidade da vida. O ritual, as ideias de qualquer religião acima de uma necessidade da vida. A necessidade da vida, ou os instintos, são primordiais. Logo, pertence a Deus, pertence à natureza. Ter fome e você se alimentar faz parte do processo divino. Não é isso? Então, esse instinto de sobrevivência e sobreviver para evoluir faz parte do processo divino. Então, uma passagem no livro Deus e o Universo, do professor Bertoldi, ele diz assim: deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer. A vida não é prazer, a vida é dor. Gula e sexo foram dados
para que a carne não se recuse a viver. E a carne não se recusando a viver, o espírito pode evoluir. Imagina nessa vida aqui, que é tão difícil, que é tão complicada, se nós não tivéssemos os momentos de carinho, como cafuné, como sexo, né? E se nós não tivéssemos o prazer da comida, seria difícil. Então a vida inteligente te dá o prazer da comida, te dá o sexo, te dá o carinho, né? Com isso, você tem alguns momentos agradáveis. Com isso, diz o texto, você não recusa-se a viver por causa dessas coisas, e vivendo você vai evoluindo, vai purgando, vai passando pelas dores e vai tendo o aprendizado da vida. Assim também, imagina você ter a necessidade de comer milho, está com fome e não come, não pode comer o milho, porque não pode colher ele, porque é no dia de sábado. Aí como é que você vai fazer? Vai morrer? Ou vai ficar aflito? Ou vai ficar com fome? Ficando com fome não vai pensar, não vai poder fazer cura nesse dia, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer a divulgação da mensagem. E até mesmo se você está com fome, como que vai na sinagoga no dia de sábado? Para aprender a lei, ouvir a lei, compreender a lei. Né? Porque as reuniões eram no dia de sábado. Você está morrendo de fome. Então era para essa necessidade. Então voltemos àquela ideia que Jesus fala, que nós desenvolvemos na lição passada, que ele tem um jugo leve, e a lei judaica dos fariseus, dos saduceus, das autoridades, dos principais, elas tinham um rigorismo, ou melhor, o jugo era pesado. O que é o jugo? O jugo é a canga que você coloca, né? O jugo ou canga é a madeira que você coloca no tronco dos animais para unir um ou outro e prendê-lo ou o arado ou, no caso, a charrete. E eles não andarem a revelia, como eles querem, e sim diante de ter um controle. Então a canga ou o jugo permite isso. E ele é pesado, o animal poder obedecer. Agora diz Jesus que a lei, então, essas 613 leis, 348 negativa, não deves fazer. 265 pode fazer, era um peso tremendo, era um rigor tremendo. O rigor chegava ao ponto de não poder se pegar uma espiga para comer. Aí Jesus, então, vai dar a seguinte explicação. Disse então Jesus: não leste o que fizeram Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preparação, que nem a ele, nem aos que o acompanhavam era lícito comer, só o sendo os sacerdotes? Bom, agora uma outra passagem. Também não leste na lei que os sacerdotes no templo profanam o sábado e não cometem pecado? Então são dois exemplos que Jesus dá. O primeiro exemplo é de Davi entrando na casa de Deus com os seus soldados, com os seus companheiros, comendo o pão da preparação. E o outro exemplo é que está na lei também, que os sacerdotes violam o dia de sábado. E não sentem culpa por isso. Olha, se no sábado não pode trabalhar, porque diz o Êxodo, e nós já citamos aqui a frase do Êxodo, no capítulo 34, versículo 21, que é proibido trabalhar, e o Êxodo é o livro da lei, como que os sacerdotes, todo sábado, iam para o templo para sacrificar os animais que o povo levava para fazer as oferendas a Deus. Então os sacerdotes trabalham, né? Se a lei diz não trabalhar no dia de sábado, eles criaram essa ideia de que eles, os sacerdotes, eles podem no dia de sábado. Afinal, quem estava fazendo mais trabalho? Os sacerdotes, que ali estavam recebendo inclusive dinheiro, e sacrificavam dezenas e dezenas de animais todos os sábados, ou uma pessoa que vinha passando pelo campo, via uma espiga, estava com fome, pegava a espiga, debulhava e comia. Então diz Jesus, há um contrassenso. Vocês estão dizendo que nós estamos violando o sábado, quando vocês fazem isso todo sábado.
fazendo sacrifício. Além de não trabalhar, no específico até o sacerdote. Não trabalhar. Né? Bom, e ele conta esse caso de Davi também. Que Davi foi com o seu exército, com os seus companheiros, e entrou na casa de Deus e comeu o pão da preparação, que só era permitido que os sacerdotes comessem. Que história é essa? Vamos lá. Vamos recordar aqui e a gente vai entender. O rei estabelecido em Israel era Saul. Saul era o rei, foi o primeiro rei de Israel. Não era para Israel ter rei, era só para Deus ser o rei de Israel. E os juízes administravam a população, segundo a vontade divina. Mas, como os povos circunvizinhos tinham reis, os judeus também quiseram reis. O Senhor disse: olha, não há necessidade de rei, eu sou o rei de vocês. Afinal, eu dei essa terra para vocês, eu que dou toda essa produção dos alimentos para vocês, né? Essa terra aqui emana leite, mel, etc. Então eu cuido de vocês, eu mesmo vou dar lei para administrar vocês. Mas eles insistiram: nós queremos rei, porque os outros têm, nós queremos. Aí o Senhor ainda disse: olha, se eu for botar rei aí vai ser complicado, porque o rei, ele não vai trabalhar e vocês vão. Segundo, ele vai querer levar uma vida na corte, e é com a corte dele de luxo, e vocês é que vão pagar isso daí, né? Toda vez que você tem um reino, você tem que pagar a corte e o luxo da corte. Sendo que outros vão ficar de olho naquele luxo. Outros internos do país ou externos. E aí ele vai ter que criar um exército também para a defesa. Como ele também pode também querer ter um exército, não só para a defesa, mas para atracar outros reinos, para poder ter mais lucro que os outros têm. E aí ele vai criar esse exército e nem ele vai ficar na frente. Quem vai ficar na frente do exército é o povo, né? Que vai ser recrutado para o exército. Além do mais, esse exército que vai lá é caro, vocês vão ter que pagar isso. E ele vai botar vocês para guerrear e muitos vão morrer em nome do rei. E mais ainda, esse exército, quando eles entram nos lugares, eles passam nas casas em nome da guerra, em nome da necessidade. Eles vão pegar a comida das casas, vão tomar as casas, vão invadir os lugares, vão invadir os campos, vão pegar a produção dos outros para alimentar. Os impostos vão ficar maiores em termos de guerra. E mais ainda, eles vão abusar, vão pegar as filhas de vocês, vão botar vocês para trabalhar, para poder sustentar a máquina do Estado, essa máquina de guerra. Prestem bem atenção, mas os judeus insistiram: queremos um rei. E aí, então, foi abençoado por Samuel, o profeta Samuel, o rei Saul. E o Saul passou a ser rei. No início ia tudo muito bem. Depois desgringolou, deu tudo isso daí. É máquina de guerra, é luxo, é a corte, com seus gastos. E ele começa então a abusar, primeiro a não fazer a vontade de Deus. A situação foi tão grave que o próprio Samuel, depois que desencarna, ele vem através da média de Jezó, se materializa para o rei Saul e diz: Saul, você está errado, para essas guerras imediatamente. Quando eu te abençoei para você ser rei, não é para você fazer essa loucura. Se você não parar com essa coisa da guerra, você vai estar aqui comigo já em breve, amanhã você vai estar aqui comigo. E foi assim que ele perde a guerra com os filisteus, se mata, se joga em cima da espada, e no outro dia ele estava lá no plano espiritual, não com Samuel, né? Mas no plano espiritual, na parte inferior, evidentemente, né? Então, Saul, ele começa a desgringolar. E com isso ele vai para as guerras. E entre os grandes inimigos, nós temos lá os filisteus. É aí que os filisteus estavam em constante guerra com eles, surge aquele personagem chamado Golias, né? Que ele era forte, etc. E desafia os judeus, o exército judeu, se tivesse alguém ali com capacidade para desafiar Golias. Golias matava todos
com o seu poder, com o seu tamanho, com a sua força, com a sua espada, todos os que se atreviam a chegar perto dele. E acabava o exército dos filisteus ficando mais poderoso naquele momento, por causa até mesmo dessa força psicológica, que eles tinham um guerreiro tão forte, que psicologicamente o judeu já chegava abatido. É quando então o garoto Davi, menininho, franzino, que cuidava das ovelhas, disse que aceitava o duelo com Golias. E aceitando o duelo com Golias, todo mundo viu que não tinha jeito, né? Ele falou, mas eu estou com Deus. Aí Golias até riu dele, né? Golias enorme e Davi franzino, né? Só que Davi teve a funda, né? Com a funda ele girou a pedra, né? E arremessou forte na cabeça de Golias e matou Golias. Essa espada foi resgatada. E como ele destruiu Golias, ele pegou a arma de Golias, né? E essa arma ficou na casa de Deus, ou melhor, sob o governo divino, ou melhor, sob a proteção do sacerdote. E havia então um sacerdote naquela época chamado Abimeleque. Abimeleque era o sacerdote naquela época. O rei Saul continua cada vez mais agressivo. E acaba ele se indispondo contra o seu fiel e herói guerreiro vencedor, que é Davi. E vai começar o confronto. Inclusive Davi era casada com a Micol, uma das filhas de Saul. Mas a perseguição vai começar, Davi vai ter que fugir, e o Saul vai ficando andando atrás dele para matá-lo. E aí vai começar então, por exemplo, esse confronto Saul-Davi. Davi, nessa sua fuga, né, ele sempre, várias vezes ele teve na calada da noite, inclusive fez isso, deixou determinados objetos diante do rei para dizer, eu tive do seu lado, podia ter te matado Saul e não fiz, para você saber o quanto eu sou fiel a você. Mesmo assim, a amizade não conseguiu ser recuperada. E essa situação de racha ficou muito forte. Como outro era rei, tinha toda uma estrutura militar muito mais forte do que Davi, então Davi vivia fugido. Por isso que tinha hora que ele e o seu grupo, dependendo do lugar onde ele se escondia, eles ficavam com fome. E por enquanto que o rei Saul estava em outras situações, em outras frentes de batalha, ele chega lá na cidade de Nob. Na cidade de Nob estava, que fica perto da localidade de Nob, fica perto do Monte das Oliveiras, nas proximidades de Jerusalém. Então ele chega ali e coloca, e estava com fome, Davi com sua equipe, porque eles estavam fugindo, então ele vai procurar o sumo sacerdote. E ele diz que ele e a equipe estavam com fome. O sacerdote vendo então aquela carência, aquela necessidade, e sabendo quando Davi era um herói, como Davi era fiel a Saul, e como Davi era inclusive o parente de Saul, porque era casado com a filha de Saul, ele imediatamente falou, nós temos que cuidar dessa situação. E mais, são homens que estão com fome. E levou ele no templo e deu para eles o pão da preparação que ficava lá no altar. E quando ele deu esse pão da preparação que ficava no altar, o que é isso, o pão da preparação? Eu vou dar aqui os versículos para ficar registrado aqui com a gente, mas era o seguinte, lá no livro do Números, diz que no livro do Números de Moisés, no capítulo 4, versículo 7, diz que este pão sempre deveria ficar exposto na mesa do altar, em cima de um pano azul, né? Ele deveria ser exposto permanentemente, como diz a segunda carta, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 2, versículo 4. Ele deveria ser preparado todo sábado, como diz o primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 32. Também fala sobre esse assunto que só os sacerdotes
podiam comer deste pão ali da preposição, como está no Êxodo, no capítulo 25, versículo 30, no Levítico, no capítulo 24, versículo de 5 a 9. Essa história que eu estou contando aqui do rei Davi, que foi lá procurar o Abimeleque para cuidar da sua necessidade, da sua fome, isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 6, e também no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Então vamos lá, já demos as referências, depois está aqui gravado, quem quiser estudar, já temos as referências. Como é que era isso? O Senhor apareceu e disse que lá no altar deveria ter os pães da preparação. Esses pães seriam expostos permanentemente ou eternamente. Como que se faz? Se faria esses pães, tinha a medida correta para fazer esses pães, como está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículo 6, que são duas dízimas de um efá. Então, você tinha até a medida certa para o pão. E aí esses eram feitos 12 pães. E 6 ficavam do lado, 6 do outro. No altar de ouro, um pano azul. 6 de um lado, 6 do outro. Botava-se incenso de um lado e incenso do outro, para dar a ideia de que o incenso sobe ou exala, né? Dá a ideia de elevação. Por isso que a palavra Nob, que é o nome da cidade, quer dizer elevação, ou o essência, ou como o incenso sobe, dá a ideia também de que o aroma agradável do pão sobe também, e para o aroma que é agradável ao Senhor. No nosso livro, Um Gastrônomo do Além, nós temos o Baltazar, que era o gastrônomo que desencarnou, né? Falando para Allan Kardec de estômago fluídico e falando que ele sente um prazer no aroma. Ora, a mesma coisa que está aí nas Escrituras. Os pães eram feitos todo sábado, né? Como um incenso exala, assim também o cheiro do pão exala, e lá o aroma era agradável para a espiritualidade. 6 de um lado, 6 para o outro, 12. Todos os sábados eram feitos e trocados. Quando era trocado o pão, os sacerdotes podiam comer. Só os sacerdotes. Aonde? Nesse local sagrado. Que local sagrado é esse? Hoje nós temos o Santo dos Santos, né? Lá aquela caixinha no altar da igreja. E fica também num paninho, vocês podem ver que tem um paninho que ele abre, igualzinho que tem aqui também um pano, a toalha na mesa, né? De ouro, quase sempre essa caixinha lá, o Santo dos Santos na igreja, também é de ouro, ou pelo menos banhada a ouro, folhada a ouro, e ali fica guardada a hóstia, que nada mais é do que o símbolo do pão. Então, essa mesma tradição passou para a igreja católica, né? Quando eu era sacristão, eu ficava doido para comer aquele negócio. Só que eu comia, e como todo mundo, a hóstia pequenininha. Poxa, o padre comia aquela baita, aquela grande. Então, eu ficava com vontade de comer uma grande daquela. E eu, um dia, entrei na sacristia, lá arrumando as coisas todas, eu peguei a caixinha lá, abri, peguei aquelas grandes e comi. Então, quando eu estava comendo, o padre chegou e me viu comendo, sabe? Mas não falou nada. Seguiu, fez o caminho dele, imediatamente fechei, botei lá no lugar e tal. Quando eu preparei tudo e fomos embora, eu estava indo embora, ele veio com um embrulhinho e disse assim: ó, está aqui isso para você. Quando você precisar mais, é só falar comigo. Foi uma lição maravilhosa. Ele não me agrediu em nada. E quando eu abri, era um pacotinho cheio de hóstia naquela lista. Eu nem consegui comer mais. Mas a lição foi maravilhosa. Quando você precisar, repare que ele não teve esse rigorismo da lei. Ele podia fazer um rigorismo, falar para minha mãe, ou podia ali mesmo me bater, ou me botar de castigo, ou me tirar da função de sacristão. Ele não fez esse rigorismo, né? Ali aquela hóstia que era para ele, e independente de ser um preceito, né? Aquela hóstia que era consagrada, né? Ele podia me recriminar. Olha como que ele foi light, me deu uma lição. Eu não devo mexer nas coisas. Se eu quiser, é só pedir, né? Coisa bacana.
Olha, então como você pode dar uma bela lição sem a violência do preceito, sem a língua ferina. Guardemos isso, a língua que ofende, que fere, que tem prazer na maldade, né? Diante de algo, é coisa de um... Ele estava com fome. Aí no caso de Davi não, ele estava com fome. Então ele vai lá procurar o Abimeleque, junto com seus companheiros. O Abimeleque, sabendo de quem ele era, sabendo da necessidade que ele estava com fome, não tinha pão em casa, vamos lá no templo. Pegou o pão que só os sacerdotes dele podiam comer e deu para Davi e os seus companheiros. Olha, então ele está indo contra a lei, porque a lei diz que só quem poderia comer os pães era o sacerdote. Ele vai além, porque ele coloca então algo muito interessante. Somos nós que devemos comer, mas o outro está com necessidade. E aí o rito ou o preceito não pode ser maior do que a necessidade do outro. Eu não posso matar alguém por causa do rito do preceito. No fundo, até é muito bonito, porque a palavra Abimeleque, fazendo a transliteração dela, a palavra Abimeleque quer dizer irmão de um rei. Bonito, né? Ele já tinha, o nome de Abimeleque é irmão de um rei. Ou em outras palavras, né? Ele já tinha essa ideia de ser irmão do outro. Irmão, ali ele estava agindo como irmão do Davi. Como se Davi é meu irmão. E se ele é meu irmão, se ele é filho de Deus como eu, então eu vou dar o pão de Deus para ele. Porque há uma necessidade de estar com fome. Davi foi além. Perguntou: você tem alguma arma aqui que possa me ajudar e me ceder? Ele falou: eu tenho a espada de Golias, que no fundo foi você mesmo, um herói. Repara que ele estava diante de um herói. Você mesmo pegou, matou Golias. Então eu estou com a espada aqui. Aí deu a espada para ele. Tá certo? Deu a espada. E fez mais. Como estava no templo, foi consultar Deus, ou melhor, foi consultar um oráculo, aí é a mediunidade, sobre a vida de Davi, sobre o que o Davi poderia dar, ele deu também uma orientação mediúnica para Davi. Que bonito. Fez um trabalho completo. Deu comida, deu a arma que ele precisava, que era um objeto que ele precisava, e ele era um guerreiro, ele sabia que ele era um guerreiro, tanto que ele guardava aquela espada lá de Golias, que no fundo ele tinha direito. Então o Abimeleque não estava fazendo nada de excepcional, assim, de dar aquilo que não pertencia ao outro. Estava dando ao próprio herói que destruiu Golias, quer dizer, você tem direito a ela mesmo. Né? E foi mais, deu também um alimento espiritual, deu orientação espiritual, porque consultou o oráculo, ou melhor, fez consulta mediúnica para Davi. Tudo bem? Davi, então, alimentado, agora armado e orientado, continua o seu caminho. Só que, segundo o capítulo 22 desse primeiro livro de Samuel, ele não sabia que Davi era inimigo de Saul. Ele não sabia que ele estava fugindo de Saul, ele não sabia que ele estava em guerra. Porque, no fundo, ele tinha o sumo sacerdote, Abimeleque, de respeitar o rei. Né? Se ele abriga um fujão, se ele abriga um criminoso, ele podia dar até a alimentação, mas ele tinha de prevê-lo, tinha de avisar ao rei, etc. Né? No fundo, ele não podia dar guarida, ou melhor, dar abrigo para o inimigo do rei. Que eles mesmos tanto lutaram, inclusive foram contra a vontade divina, dizendo que eles queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei. Tá certo? Então ele não poderia fazer isso aí. Ele não poderia se arriscar e manter na sua casa, hospedar na sua casa, inclusive na casa divina, alimentando, dando ar, dando orientação divina, oráculo, e alimento para fortalecer o fujão do rei. Ele sofreria apenas. E ele diz, de forma clara, que ele não sabia.
que o que ele sabia é que Davi era, primeiro, parente de Saul, porque casou com Micol, filha dele. Segundo, que era fiel a Saul, tão fiel que matou Golias. Tá certo? E que era então um grande guerreiro, um homem que sempre se disse fiel a Saul. Então, quando ele veio aqui na minha casa, eu o recebi com todas as honras, não só dando alimento, não só dando arma que ele pediu, mas mais, desde quando, ele vai dizer isso depois, desde quando eu deixei de dar consolo, ou melhor, oráculo, revelação mediúnica, para quem me pedisse ou procurasse. Quer dizer, eu sempre fui um médico disposto a consultar a qualquer um. Imagina um pedido de Davi, né? Eu não sabia desse envolvimento. E por que isso aconteceu? Porque havia um edomita chamado Edog. Esse Edog estava preso por Abimeleque. Ele era edomita, então ele era estrangeiro. Ele estava ali preso por algum motivo. Preso porque cometeu um crime, preso no templo por causa de quê? Porque ele tinha alguma doença, estava sendo investigado, porque quando a pessoa tinha alguma doença, ela tinha que ficar reclusa para ser investigada, no caso da lepra. E aí depois seria banido, se fosse comprovado. Por que ele estava ali detido? Eu sei que ele estava ali detido na casa de Abimeleque, ou melhor, sob as guardas de Abimeleque. E quando ele soube disso, visando dinheiro, visando libertação, visando dinheiro fácil, ele vai e entrega para Saul, arrumou um jeito de dizer para Saul, que Abimeleque hospedou Davi, e que deu para Davi todas as coisas que Davi precisava, comida, deu orientação e deu arma. Logo, ele era um culpado. Aí o que Saul faz? Chama Abimeleque, o interroga. Abimeleque conta isso, realmente recebi Davi lá, mas Davi é um herói, não sabia do que se passava com relação a você, que estava vendo essa perseguição a Davi. Davi chegou lá, e pela honra de quem é e pertencendo à sua família, sendo fiel a vocês, sendo um grande guerreiro, inclusive a arma que matou Golias estava lá conosco, eu cedi tudo para ele. Cedi pão, cedi a arma, etc. E dei orientação. O cara falou assim, você é um conivente. Eu falei, não, eu não sou. Desde quando eu deixei de dar orientação para quem me procurasse? Né? Eu realmente não sabia. Então ele pede para os seus soldados, Saul, para matar todos os sacerdotes, para matar Abimeleque e matar a família de Abimeleque. Os soldados de Saul não concordam com isso, porque eram judeus e sabiam que Abimeleque estava certo, e seria uma ofensa matar os representantes de Deus, os religiosos, ainda mais na atitude certa que ele estava dizendo ali, o sumo sacerdote, que ele não fez de propósito. E que faz parte do projeto divino alimentar quem tem fome e dar orientação a quem precisa. E a própria arma já pertencia a ele mesmo, porque ele foi o herói daquela arma. Então os soldados de Davi se recusam. Mas ele fala com o edomita, com o Edog. O Edog, então faça você. Cumpra você. Como ele não era daquela religião, logo então não tinha medo, não acreditava naquilo, não temia e não tremia diante da situação, ele pega e mata. Só de sacerdote ele matou 85. Fora a família toda de Abimeleque, crianças de peito, homens e mulheres. O 85 aí nas escrituras é um número cabalístico, né? Porque o 5 dá 13, o 13 é a carta da morte do tarô, em que aparece a morte com uma foice ceifando. Já voltamos para o tema do ceifar, ou da colheita dos trigos, das espigas de milho, não era isso?
a morte ceifando, colhendo, cortando as espigas, né? Ou uma simples ideia de colher um ou outro espiga para você comer. Uma ou outra espiga para você comer é uma coisa, né? A morte também, aí nesse caso, veio ceifando. Mas de todos, teve um que fugiu, foi o Abiatar. O Abiatar, que era filho do Abimeleque, esse fugiu, vai se unir depois às forças de Davi. E é interessante que o próprio Abiatar, que depois, quando Davi vai ser rei, porque Saul vai morrer e Davi vai assumir o reinado, Davi vai colocar o Abiatar, que é o filho de Abimeleque, como sumo sacerdote. E a própria palavra Abiatar, olha o sentido simbólico das escrituras, como nos lembra Emmanuel, quer dizer o pai da abundância. Abundância de tudo, né? Por ter guardado a água, abundância por ter dado os pães, guardar os pães, e a abundância por dar a orientação espiritual. Evidentemente que quando a gente olha o texto de o texto de Marcos, e nós lemos de Mateus, quando conta essa passagem do rei Davi, no texto de Marcos, que é a passagem que a gente está estudando, só que a gente está lendo o texto de Mateus. Na passagem de Marcos diz assim, no caso de Davi, assim, que entrou na casa de Deus, sendo Abiatar o príncipe dos sacerdotes, não foi, era o pai dele. Mas não quer dizer que houve erro no texto de Mateus. É que Mateus fez uma síntese, pegou tudo, pegou o caso do pai, pegou o caso do Abiatar, que era o filho que vai passar a ser o sumo sacerdote, mas que está dentro desse projeto do Abimeleque, porque ele foi o que sobreviveu à perseguição que Abimeleque passou, e foi ele e sua família sacrificados. Então não leem errado o texto de Marcos. O texto de Marcos simplesmente une as histórias, né? O texto de Marcos vai pegar o sumo sacerdote Abiatar, que foi o vitorioso do projeto que começou com o pai dele, Abimeleque, que foi sacrificado. Tá certo? Que era sumo sacerdote, agora o filho vai ficar sumo sacerdote, porque Davi irá introduzi-lo quando for rei. Davi vai saber disso quando Abiatar foge, que foi o único que conseguiu escapar. Ele vai e conta para Davi. Davi fica numa tristeza, poxa, fui lá no Abimeleque, né, que agiu como um irmão para mim, irmão do rei, né? Agiu como irmão, me deu o pão que era só dos sacerdotes. Ele viu que a necessidade está acima do ritual. Ele me deu o pão da preparação do templo, ele me deu orientação espiritual, ele me deu até a arma, lá que já me pertencia mesmo, que estava na sua guarda. Ele ficou entristecido com isso e resolve fazer uma oração. E a oração, vocês sabem que nós temos lá 150 salmos. Nem todos os salmos são de Davi, mas muitos salmos são de Davi. Muitos, a maior parte dos salmos são de Davi. Salmos são cânticos em forma de oração. O mais conhecido é o Salmo 23 de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá certo? Mas ele faz o Salmo 52, que eu trouxe aqui para vocês, contando essa situação. E o Salmo vai falar direto para esse Doeg, esse Edog ou Doeg, que é o Edomita, que foi o linguarudo, e que causou toda essa desgraceira, a língua ferina dele, por interesse, por riqueza, para ganhar favores do rei, ele entrega outros que vão morrer de forma assim, tão desagradável, inclusive sendo verdade, porque, segundo as próprias escrituras, o Abimeleque não sabia que ele estava fugindo de Saul. Então ele faz o Salmo 52, que começa assim: Doeg, o Edomita, veio dizer a Saul: Davi entrou na casa de Abimeleque. Então esse é o mote, esse, podemos dizer assim, é o motivo da oração. Qual é o motivo? Começa lá, versículo 1 e 2. Doeg, o Edomita, Salmo 52. Doeg, o Edomita, veio dizer a Saul.
Versículo 2. Davi entrou na casa de Abimeleque. Ou melhor, foi favorecido por Abimeleque. Aí começa a oração. Por que te glorias com o mal? Poderíamos já falar logo direto com Doeg, né? Por que te glorias com o mal, Doeg? Herói da infâmia, ou melhor, da mentira. O dia todo planejando ciladas, quer dizer, você estava lá preso, por um determinado motivo, ficou planejando cilada, maldade. Tua língua é navalha afiada, autora de fraudes. Você é mentiroso. Você falou de Abimeleque, não é verdade. Então isso é uma cilada. Sua língua é afiada. Você é autor de fraudes. Preferes o mal ao bem. Quer dizer, prefere Saul, que está destruindo o povo, que é violento, do que o bem, do que o fiel, como Davi, do que o sincero, como Abimeleque, que cuidava mais da necessidade das pessoas do que dos rituais. A mentira, preferes o mal do que o bem. Preferes a mentira à franqueza. Gosta de palavras corrosivas. Quer dizer, ele botou palavras pesadas, inventou, aumentou, teatralizou. Ó língua fraudulenta. Por isso, Deus te demolirá, te destruirá até o fim e te arrancará. Repare que nós começamos assim. As espigas estavam sendo arrancadas, e aí o texto é colher, mas no original é arrancar. Então está acontecendo com ele igual a espiga, está sendo arrancado. Então, vamos lá. Por isso Deus te demolirá, te destruirá até o fim e te arrancará da tua tenda. Eles moravam em tendas naquela época. E te extirpará da terra dos vivos. Você vai morrer pelo que você fez. Os justos virão e tremerão. Quando os justos verem o que Deus, a lei de causa e efeito, atuando no teu caso, os justos virão, será exemplo e tremerão. Rirão às custas dele, ou às tuas custas. E o povo dirá: eis o homem que não colocou Deus como a sua fortaleza, mas confiava em sua grande riqueza, queria saber de dinheiro. E se fortificava nas ciladas. Quer dizer, para ele, o que dava para ele condição de ganhar dinheiro, de ter lucro, é ciladas, prejudicando os outros, armando mentiras. Quanto a mim, ele, Davi, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio no amor de Deus, para sempre e eternamente. Eu confio no amor de Deus. Diz o texto que nós estamos estudando. Vamos pegar aqui a passagem. Se soubesse o que significa essas palavras, quero misericórdia e não oferendas, Deus é misericordioso, Deus é amor. Isso está em Oséias, no livro do Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 6. Deus prefere a misericórdia do que qualquer oferenda. Quer dizer, aquelas oferendas dos pães, entre as oferendas dos pães, Deus quer saber da misericórdia. Então, o que Abimeleque estava fazendo era misericórdia. Se as oferendas eram de Deus, mas Abimeleque era misericordioso, entre as oferendas da misericórdia, Deus quer misericórdia. E Abimeleque agia como Deus, a semelhança de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque ele estava sendo misericordioso de Jesus. Aqui Davi fala a mesma coisa. Os justos verão e tremerão, e verão as tuas custas. Tu colocaste toda a tua fortaleza nas riquezas, nas tuas ciladas. Quanto a mim, eu, Davi, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus, e confio no amor de Deus para sempre e eternamente. Vou celebrar Deus para sempre, porque agiste. Então ele já está falando
ele já está colocando de tal forma que ele já está vendo o fim do Doeg, né? Deus agiu, ou melhor, a lei de causa e efeito agiu. E diante dos teus fiéis vão celebrar o teu nome, a tua força, a tua manifestação, porque Deus é bom. Agora eu vou ler o salmo todo assim uma vez só, sem interpretar, para a gente ver o canto de Davi. Por que te glorias com o mal, herói de infâmia, o dia todo planejando ciladas? Tua língua é navalha afiada, autora de fraudes. Preferes o mal ao bem, a mentira à franqueza. Gosta de palavras corrosivas, ó língua fraudulenta. Por isso Deus te demolirá, te destruirá até o fim, e te arrancará de tua tenda, e te extirpará da terra dos vivos. Os justos verão e tremerão, e rirão às custas dele. Eis o homem que não colocou Deus como sua fortaleza, mas confiou em sua grande riqueza e se fortificava com ciladas. Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Deus, eu confio no amor de Deus, para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre, como agistes, porque agistes, e diante dos teus fiéis vou celebrar teu nome, porque ele é bom. Muito bem. Se nós pegarmos a lição então de hoje, é a cara dessa passagem. Né? O que nós vemos são pessoas com línguas ferinas, que armam ciladas para prejudicar o outro, para enriquecer, age de forma corrosiva para prejudicar o outro e não pensa na misericórdia, não pensa em Deus, não sabe que a misericórdia é o que representa Deus, que entra a misericórdia em qualquer oferenda, qualquer ritual, a misericórdia é a mais importante. Essa é a essência da religião. A essência da religião é o amor, é a misericórdia, é a generosidade. E diante do amor, da misericórdia e da generosidade, tudo o resto é lícito. Ou todo o resto é permitido. Por isso que diz Pedro, agora vocês vão entender bem a frase de Pedro. O amor cobre uma multidão de erros. Que erros são esses? Esses erros que inventaram da religião. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode não sei o quê. São regras que vão inventando. E tudo bem que a gente vai cumprir dessas regras, porque essas regras são instrutivas. As regras, elas têm uma ideia de disciplinar a população. Então, quando eu digo, você não pode fazer nada no dia de sábado e tem que ir no sábado ao templo, é para disciplinar. Porque o povo é desobediente, o povo não queria vir. Então, quando você fala em forma de castigo, pelo tudo, é simplesmente para disciplinar o rebelde. Mas essa disciplina não pode chegar ao ponto de você ter a vara, querer bater no outro e colocar essa disciplina acima da misericórdia e da generosidade. Porque pode ser que uma determinada pessoa não possa fazer aquilo naquele dia ou cumprir aquela regra daquela forma, ou melhor, toda necessidade é maior do que qualquer preceito. Diante da necessidade, aquilo então passa a ser segundo plano, todo esse ritual. Então não é que Jesus estava indo contra o ritual, não é que Jesus estava indo contra os preceitos, ele está dizendo que esses preceitos são secundários. Daí a frase que ele coloca aqui, jamais, porquanto o Filho do Homem é Senhor mesmo do sábado. E não é só o Filho do Homem, mas todo Filho do Homem no sentido do Cristo, mas todos aqueles que estão ligados a um trabalho espiritual, logo são filhos do homem, são pessoas voltadas para a humanidade, para o bem. Filho do homem é aquele que pratica o bem. Então, todo esse que está voltado para a prática do bem, está voltado para a prática do amor, está voltado para um serviço divino, todo esse é superior a qualquer tipo de regra. Não tem regra para ele. Não tem regra para essa pessoa. Tudo é permitido. Porque ele vai fazer tudo em nome do amor. Veja o caso do Davi. Ele era fiel.
Ele era um amante de Deus, ele cantava para Deus. Então, a ele é permitido comer o pão da preposição. Então, e não só no caso dele, mas diante de todo outro necessitado, o ritual não pode ser assim. Então, o sábado não veio para escravizar o homem. O homem não veio para ficar dominado pelo sábado ou por nenhuma regra. Troca o sábado por qualquer preceito religioso. Qualquer um. Tá certo? O homem não pode ficar dominado. Acima de tudo é o homem. Então, nós temos que ver que as regras que foram criadas, se em um determinado momento elas têm uma função didática, ela não pode ser burra. Ela não pode ser limitada ao ponto de eu não ver algo em que a vida é superior a ela. É isso que diz o mestre. Então, nós estamos vendo lá que eles, os fariseus, eram feridos. Porque eles estavam agindo com maldade, fazendo cilada, igual como fez Doeg. Estavam agindo de forma mentirosa. A lei diz, não pode trabalhar no dia de sábado. Então fazer colheita no dia de sábado não pode. A lei diz, está claro. Agora, Jesus vinha passando com os apóstolos, estavam num trabalho de humanidade, estavam num trabalho para o bem. Eram filhos do homem, ou melhor, faziam coisas para o homem, para a humanidade, para o crescimento das pessoas, para uma melhor qualidade de vida. Estavam servindo a Deus. Passaram, estavam com fome e pegaram algumas espigas para comer. Não estavam colhendo. Estavam arrancando algumas espigas para a necessidade, não era um trabalho. A necessidade está acima de qualquer preceito. É a necessidade. Como Davi estava com a necessidade, os pães pertenciam aos sacerdotes, mas havia necessidade. Vai deixar Davi morrer, está com fome? Não, os pães dos sacerdotes. Então há a regra religiosa, mas há a necessidade de um filho de Deus, que está acima dessa regra, que é o que Jesus chama aqui de misericórdia. Acompanhando Oséias, Jesus repete então a frase, a misericórdia é o que Deus quer, não as oferendas. Tanto que depois Jesus vai dizer, se você tiver algum inimigo e for levar sua oferenda ao altar, se tiver algum inimigo, deixe a sua oferenda, vai correndo fazer as pazes, depois vai levar suas oferendas. Quer dizer, entre a oferenda e você fazer as pazes, construir a amizade, selar no pacto do perdão, a fraternidade, a oferenda é segundo plano. É isso? E aí tem uma frase em que eles colocam, os seus discípulos estão colhendo. Estão trabalhando, estão, no fundo, o que Jesus está dizendo, igual Doeg, igual Edomita, você está fazendo cilada. Tu está jogando com palavra. Eles estão pegando comida para comer e você está usando isso como se fosse colheita. Pegar comida para comer é permitido no sábado. Todo mundo come no sábado. Você tem que chegar na fruteira, pegar a banana e comer, no dia de sábado. Você tem que abrir a panela e comer no dia de sábado. Isso é permitido no dia de sábado. É o que eu estou fazendo. Não estão em casa, estão passando aqui, pegaram a espiga e comeram. Agora não estão colhendo. Não interpreta mal. Você está querendo fazer a cilada. Um jogo de palavras para nos indisponibilizar, né? Oi? Nos indisponibilizar com Deus. De criar um conflito. Como se nós não fôssemos seguidores da lei, seguidores de Deus. Como se nós tivéssemos agora a culpa. Querendo botar a consciência pesada na gente. E quando o meu jugo é leve, o que está acontecendo aqui é uma leveza. Está com fome, vai lá e come. Aliás, o Senhor permite, até mesmo se for no campo do outro. Vai lá, põe espiga e come. Isso é o jugo leve. O jugo pesado é você está com fome, ficar sem comer. Não podendo nem às vezes entender as coisas da sinagoga, nem fazer o bem, nem ser humano naquele dia, nem ser misericordioso, porque você está com fome. Então não tem lógica. Então o que você está fazendo é igual o Doeg. Você está usando cilada usando mentira, como o Doeg fez.
E aí vem um salmo: Doeg será castigado, a língua sua é ferida. Agora, falar isso com Jesus, falar isso com os apóstolos, que são pessoas de mente aberta, em especial ali Jesus classifica. Ele diz muito bem: mas sua língua é ferida. Você está querendo me disponibilizar com Deus. Agora veja, quantas vezes eles fizeram isso com as viúvas, que não sabiam responder, que não tinham conhecimento para responder, como Jesus respondeu no caso de Davi, ou com o caso dos sacerdotes, que todo sábado matam os animais no templo. Quantas vezes eles fizeram isso com os homens simples, com os trabalhadores, com os pobres, botando um peso tremendo? É isso que Jesus fala: bota um peso tremendo no ombro do outro. E eles mesmo não querem carregar um dedinho, e a pessoa fica com a consciência pesada: eu peguei. Aí vai lá, faz um sacrifício maior, gasta mais dinheiro no templo, tem que fazer mais oferenda, dá mais dinheiro para ele. E aí o órgão sensível deles não é o coração, é o bolso. Estão mais interessados no bolso do que no coração. Chega ao ponto de dizer: para aliviar lá e dar conforto para a viúva, a prece tem que ser mais longa. Quanto maior a prece, mais cobrava das viúvas. Então, isso é essa roubalheira. É isso que Jesus falou sempre. Que Davi falou: uma linguagem corrosiva, fraudulenta, mentirosa. Fica o tempo todo como Doeg, bolando cilada para ganhar dinheiro. E o que você está fazendo aqui? Nem é isso. Você está bolando, ficou andando atrás de mim para ver o que eu estou fazendo? Não por amor e querer me ajudar, mas querer perturbar o nosso movimento, que é de misericórdia, que é falar do amor. Vocês estão bolando cilada para me pegar e para pegar os que estão trabalhando comigo. São ciladas, vocês são fraudulentos, igual o Saulo. Então, quando a gente reconstrói ou revive a história, a gente vê bem isso. Agora, veja, como vocês fazem essa maldade muitas vezes, não só naquele momento, e como muita maldade fez o Doeg, matando 85, que aí nós vimos, né, o 13, que é ceifar, aí sim, no caso de vocês, não vai ter sábado, não vai ter domingo, mas é na segunda, quando chegar a hora que o Senhor realmente disser: chegou a hora, ele vai ceifar vocês. E Deus ceifa. E para ele não tem regra. Para ele não tem regra no sábado. Porque eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. E ele trabalha também no dia de sábado. No dia de sábado ele também te mata. Porque com regra ou não, as pessoas morrem no dia de sábado. Tá certo? E aí, se é Deus que controla a vida, como diz o livro da sabedoria, a entrada e a saída da vida é obra divina, então ele no dia de sábado também vai se testificar diante da ideia fraudulenta. Então, o que ele está dizendo? Que aquela situação do Doeg, num caso de guerra, em que matou 85, vamos pegar ali o pé da letra, matou 85 sacerdotes, mais os habitantes de Nob, que não eram muitos, e ali houve uma destruição. E que o que Doeg fez é grave, e ele fez ciladas, bolou ciladas por dinheiro, foi mentiroso, foi fraudulento, tudo isso. E Davi, quando Davi era misericordioso, em vez de ele ficar do lado do bem, ele preferiu ficar do lado da mentira. Jesus está voltando assim, comparando. O que os sacerdotes fazem é pior do que Doeg. Porque Doeg foi ali naquele momento. Matou 85, mais uma cidade ali, vamos botar mais 200, vamos resumir tudo, matou 300. E foi mentiroso e quis uma determinada quantidade de dinheiro que ganhou lá de Saul. Ganhou uma determinada vantagem. Agora os sacerdotes fazem isso através dos milênios. Através dos milênios ele vem inventando coisas para o povo. Através dos milênios ele vem fazendo pessoas sofrerem séculos e séculos, fazendo sofrer homossexuais, não permitindo que entre na igreja, as mulheres, as mães solteiras, as divorciadas, as disputadas, os suicidas, não têm direito, não tinham direito a uma missa, não tinham direito a um perdão, a uma paz de consciência. Então, quanto dinheiro que eles pegaram das viúvas? Há um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira chamado As Mulheres no Confessionário.
Eu nem recomendo que vocês leiam isso, mas vale a pena ler, a gente tem que ler. Porque é uma tristeza. Não deve ler, mas ler. Como usaram o Bolsonaro para roubar, para prejudicar os outros. Tinha um segredo das pessoas nas mãos, as pessoas com a consciência pesada. Aquilo que diz aqui, que está aqui é pecado, no original é sem culpa. Olha a frase de Jesus, olha. Jamais, se entendessem a frase que Deus quer misericórdia e não oferenda, jamais condenarias inocentes ou os sem culpa, como no caso são esses apóstolos que estão pegando só mais espigas para comer porque estão com fome. Porquanto o Filho do Homem é superior, só todo homem é superior a qualquer regra. E aí no caso, se vocês entendessem que Deus quer misericórdia, jamais vocês fariam sofrer essas pessoas que são sem culpa. Né? Que culpa tem da pessoa nascer assim, já com aquela tendência à homossexualidade? Foram quantos sofreram, morreram, se mataram por causa desse desprezo, não só da igreja, mas que a igreja ensina à sociedade e não age contra. Quantos negros, os escravos, foram desprezados e até de várias vezes se ajudou a aceitar a ideia de que eles não tinham alma, então podiam, como animais, podiam ser vividos como escravos. Semana passada aqui mesmo nós lembramos a história do João Carlos Monteiro, que foi o pai do patrocínio, que aliciava as menininhas. Pegava as pretinhas, criava as pretinhas para depois fazer sexo com ela logo na puberdade. Foi assim que nasceu o José do Patrocínio. José Carlos do Patrocínio. Então, o próprio líder da comunidade espiritual da cidade de Campos. E aqui falamos isso não chamando como testemunha para atacar, porque nós não temos direito de fazer isso com o senhor João Carlos Monteiro, que merece aqui toda a nossa oração e vibração, mas pelo que representa como um exemplo da igreja, desse farisaísmo que é cheio de ciladas, de mentiras, e que depois chegava no domingo, fazia discursos maravilhosos na igreja e arrecadava dinheiro. Ele continuar, 13 anos depois, expulsando a mocinha, a Juliana, de casa, para botar outra pretinha no lugar, porque ela já tinha 27 anos, já era velha. Então, o que nós lutamos aqui, e não podemos, e não temos o direito de condenar o Sr. João Carlos Monteiro, e nem podemos condenar, porque a trava no nosso olho é maior do que o cisco que ele fez, Jesus já dizia, é apenas um exemplo para trazer a ideia do que a religião faz. Esse farisaísmo armando cilada, armando com mensagem fraudulenta, preferindo o bem do que o mal, sempre ficaram do lado dos fazendeiros. Os fazendeiros cheios de escravos, sempre ficaram do lado deles. Só no final, que os bispos se levantaram e começaram a escrever a reforma da escravidão, ou mais. Quando o Papa escreve, o Leão XIII, sobre a carta, sobre a libertação dos escravos, ela já tinha acontecido. Demorou tanto, era tanto estranho da igreja, o Nabucco foi lá pedir a ele uma encíclica para ajudar na libertação dos escravos, mas é tanta regra no Vaticano, é tanto preceito, é tanto passa para um que passa para outro, passa para outro, há tanta administração corrupta, vaticano-centrismo, como disse a semana passada o Papa Francisco, e quando saiu já saiu atrasado. A princesa chegou antes do Papa e mandou para ela a rosa de ouro, né? Chamada rosa de ouro papal. Então, essa cilada que eles estavam amando. E chega perto de Jesus, não era uma pergunta doce. Senhor, eu estou vendo aqui os seus discípulos pegando espiga. Isso é permitido de avisar? Pode me explicar? Mas a ideia era essa, não é querer aprender. É querer arrumar, jogar palavras, transformar um simples recolhimento ou arrancar de espigas para se alimentar, tá certo? Uma ideia de poder, de botar no celeiro, de trabalhar. Então Jesus disse, e se Noé fez um determinado prejuízo na história, na época de Davi, vocês fazem durante o tempo todo. Quantas pessoas foram mal orientadas?
sofreram, ficaram com o coração vazio, sem consolo, sem angústia, ou tiveram de gastar fortuna para eles, que haja assim em nome de Deus. Então, tem uma frase aqui que diz assim, também não leste que os sacerdotes também violam ou profanam o sábado e não se sentem culpados? Né? Ora, eu vos digo que está aqui alguém que é maior que o templo. Independente de Jesus ser maior que o templo, e aliás, quando o rei Salomão quis fazer o templo, ele disse que ele não queria que fizesse. O Senhor aparece em forma de oráculo e diz eu falei Saúl? Não, falei Salomão, né? Salomão. Ele diz para Salomão que ele não queria que fizesse um templo, porque nenhum templo podia realmente testificar ou engrandecer o nome de Deus, nada que é feito por mão humana. Aliás, ele lembrou o Salomão, já está lá no primeiro mandamento, né? Não colocar em Deus, não construir nada de forma humana, nem de pedra, nem de madeira, nada pode representar Deus. Então não faça o templo para mim. O que eu quero é o templo dos corações. O que eu quero é a misericórdia. O que eu quero é a fidelidade do povo, em que eu sou Deus deles e eles são o meu povo. É isso que eu quero. Pai, Salomão insistiu e mandou fazer um templo maravilhoso. Né? Entrou em contato com o rei Irã, lá na Fenícia, que em galeras transportou várias madeiras de qualidade, etc., os cedros do Líbano, e construiu um templo maravilhoso. Mas ele já não queria templo. E o Senhor mesmo disse que eu sou maior do que aquele templo. Mais tarde, Jesus vai dizer isso e vai ser condenado por causa disso. Uma das condenações vai ser dizendo que ele queria destruir o templo. Quando, só na época de Herodes, precisou 18 mil homens para reconstruir o templo, levou 46 anos para reconstruir o templo. Então, Jesus disse, se destruir esse templo, eu reerguerei em 3 dias. Levaram o pé da letra que ele queria destruir o templo físico. Nunca Jesus ia destruir templo físico de religião nenhuma. Aliás, até ele podia destruir que aquele templo foi feito para ele mesmo, para Yahvé, para Jeová, que é ele mesmo. Mas não faria, e nem era esse o objetivo. Tanto que ele disse, se destruir, eu erguerei em 3 dias. Aí eles quiseram levar o pé da letra, dizendo que era esse templo, até disseram, mas como? Se ele levou 46 anos para ser reconstruído, disseram. E aí, quando houve a ressurreição de Jesus, os apóstolos vão tomar nota. E aí nós vamos entender que depois da ressurreição, ele falava do templo do seu corpo. Se destruir esse templo, em 3 dias eu erguerei. Olha, Paulo fala a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, então nós somos um templo. Né? Se destruir esse templo, eu reerguerei de Jesus no 3º dia. Muito bem. Aqui vem essa frase que diz, vamos pegar ela aqui, ao pé da letra direitinho, que diz assim, ora, eu vos digo que está aqui o que é maior do que o templo. Independente dele ser maior do que o templo, aliás, ele ser maior do que a terra, porque ele é o governador da terra, independente disso, não é assim que está escrito no original. No original está na forma neutra. Então não está falando de uma pessoa, está falando de alguém, de algo. Ou melhor, o algo é o que eu estou explicando. Esse ensinamento da misericórdia divina acima das oferendas, esse ensinamento, que é um ensinamento divino, porque está lá na Bíblia, está em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que a misericórdia divina é o que ele quer e não as oferendas. Esse ensino, esse algo, é porque no original está na forma do neutro, então não está falando dele em particular. Esse ensino é que é maior que o tempo. Porque, isso volto a explicar. Então vocês depois corrigem o texto, quem tiver aí, o texto, e quer dizer, quando diz lá, está aqui alguém maior que o tempo, não negam esse tipo de informação. Jesus é maior que o tempo. Yahvé é maior que o tempo. Ele nem precisava do tempo, ele disse para Salomão, não quero o tempo, coisa nenhuma. Mas Salomão insistiu em fazer.
como os judeus insistiram em ter um rei. Eu sou o rei de vocês. Os judeus insistiram em ter rei. E Salomão insistiu em fazer um templo. Tudo bem? Só que no original está na forma neutra, não está falando de uma pessoa, está falando de algo. Esse algo é maior do que o templo. Ou melhor, isso que eu estou informando é maior do que o templo. Então, só para sermos fiel à passagem, é que está dizendo assim. A frase não é, está aqui alguém que é maior do que o templo. Não. Isso que eu expliquei é maior do que o templo. Esse ensino de que Deus é misericordioso, o que Ele quer é misericórdia, e entre a misericórdia e as oferendas vai viver a misericórdia, como Abimeleque fez, não cumpriu as oferendas e pegou das oferendas, foi ser misericordioso com Davi, tá certo? E é isso que é maior do que o templo. A misericórdia é maior do que a tua religião. Para a linguagem nossa. Qual a sua religião? Ah, eu sou espírita. Eu frequento o grupo Espírita Regeneração, fundado por Dr. Bezerra de Menezes, no dia 18 de fevereiro de 1891. Eu sou frequentador de lá, trabalho lá naquela casa, faço palestra lá há 30 anos. Saiba que a misericórdia é maior do que isso. Não pense que você é do Regeneração, que aqui você trabalha na cantina, que você trabalha na reunião mediúnica, que você trabalha na secretaria, que você é da portaria, que você é disso, daquilo, daquilo outro, de cima, de baixo, do alto, é da diretoria, do conselho. Mais importante é ser misericordioso. Se você é da Igreja Católica, mas qualquer coisa, mais importante que o Papa Francisco, se você é do Vaticano ou da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida em Aparecida, ou se você é lá da Igreja Brasileira, lá do Patinho Cício, lá em Juazeiro, mais do que isso tudo é ser misericordioso. Eu sou devoto de Nossa Senhora, mas o importante é ser misericordioso. Eu sou seguidor e dou doce de São Paulo São Camilo, mais importante é ser misericordioso. Doce qualquer um compra. Você compra e distribui. Não é isso que é importante. Você é misericordioso, você perdoa, você ama. Tá certo? Então é o que está dizendo, acima de qualquer religião. Eu vou ao templo, eu sou protestante, sei a Bíblia de cor. Ótimo, você é misericordioso. É isso que ele quer dizer. Isso é maior que o templo. Ser misericordioso é a essência da religião. Muita paz com Deus.